Olá, tudo bem? Como vai? Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no nosso canal Giovanni Braga TV. Estamos aqui em Castelo e vamos visitar esse ponto turístico que é a Gruta do Limoeiro. Eu nunca estive aqui, vamos ter esse contato agora com esse ponto turístico. No vídeo anterior nós fomos num casarão, enfim, vai assistindo o canal que você vai gostar muito. Enfim, como eu já falei, eu nunca estive aqui nessa gruta. Fica a 250 metros para frente, tem uma placa aqui para vocês. Bem na BR aqui, olha, a 250 metros em direção a essa estrada aqui. Uma estradinha estreita. Vou mostrar mais informações. Aqui tá a placa, olha. A placa. Para lá é Castelo, centro de Castelo, né? E para cá você está indo para subindo, vai passar pela fazenda do falecido Camilo Collor, enfim. Mas vamos seguir nosso caminho para você conhecer, e eu também, esse ponto turístico que muita gente no Espírito Santo não conhece. Me acompanhe. Bom, será que é pra lá ou pra cá? Vamos seguindo. Os casarões. A arquitetura típica do local, olha. Será que é aqui? Pode ser que eu vou abandonar. Chegamos. Bom, chegamos. Pertinho da... Agora, não tem aquele toque de gruta, né? Eu achei que a arquitetura é muito moderna para ser um espaço que tem o nome de Gruta do Limoeiro. Mas enfim, vamos ver aqui.
Bom, aqui é a gruta, olha. A fotografia é belíssima, né? Aqui tem o paiol da gruta. Dona Neuza tá aqui. Ela não quer. Tem amigo, tem a Dona Hilda também. Você acabou de falar. Não pode sair de casa. Aqui tem informações, condutores, aí tem uma placa, paiol, memorial, auditório, sanitários. Tem atendimentos de terça a domingo, de 9 às 16. Contato. Ô, Anilson, ela não pode, não insista. A gruta está aberta, moço, mas o guia está lá com um grupo de pessoas. E como é que faz para chegar lá? Tem que esperar o guia. O guia vai levar o senhor lá. Eu pago uma taxa de R$ 20 por pessoa e o guia leva lá. É muito longe daqui? Paga R$ 20 por pessoa. Mas, minha senhora, nós estamos aqui para divulgar o evento. Aqui. Ó, Prefeitura Municipal de Castelo, Centro de Visitantes, Gruta do Limoeiro, Renato Casagrande, Governador Givaldo Ferreira Vieira, Vice-Governador Cleone Gomes do Nascimento, Prefeito Municipal Abílio Correio de Lima, Vice-Prefeito Municipal Antônio Alexandre, Secretário Estadual de Turismo Lúcia Helena, Secretária Municipal de Turismo Cultural 2009 a 2012. Ô Anilson, aqui aí a vegetação é abundante, ó. É a subida da gruta pra lá. Vai pra lá? Vou entrar. Então aqui é uma base de apoio. Venda de produtos. Entendi. Muitas samambaias, o paisagismo belíssimo. Ah, tem um estacionamento aqui, ó. O pessoal que tava lá. É. A Gruta do Limoeiro, patrimônio tombado em 18/2/84, na resolução 1 de 84, Conselho Estadual de Cultura, inscrito no livro do tombo paisagístico científico em 8/3/84. Decreto Municipal 1387, 4/6/89. É, nos encontramos aí, ó. Vocês foram em Corumbá, né? O que é Corumbá lá? Olha, eu fui levar eles numa cachoeirinha que tem logo na frente. Tem uma cachoeira de Porto de Barato. E tá fechado. É por aqui que é a entrada? Aí seria.
Ó, pergunta a ele lá, o Leandro conhece essa história, né? Do que eu. Chama ele lá. Leandro, Ah, lá vem o homem lá, ó. é o Nico. As árvores altas, olha só. Conversa nisso, vai se manifestando. Vai se manifestando. Que eles vão subir com o grupo, a gente vai subir. Será que é isso já? Com a namorada? Tem que botar capacete. Ah, tem? Conversa com eles aí pra ver como é que é. Perguntar para as pessoas o que eles acharam. Assim, mais, pra falar a verdade, é mais ter feriado, né? O pessoal já tá passando por essas áreas e param por aqui. A gente está fazendo um vídeo aqui, vocês podem... Não, já está gravando. Não vai. Fica por aí para dar suporte. Eu e o outro rapaz. É que a gente só sobe até... A gente está fazendo um vídeo aqui, alguém pode falar como que foi a experiência? A gente pode falar, dar uma entrevista, o que vocês acharam da visita? Tudo bom? É um canal no YouTube, o que vocês acharam de visitar esse ponto turístico do Espírito Santo? Fantástico, fantástico, lugar incrível, vale a pena conhecer. Se eu imaginar que foi feito há milhares de anos atrás. Todo mundo de capacete, dá medo de entrar? Como é que é? Medo nenhum, Tranquilo. muito tranquilo. Muito tranquilo. Qual é o nome de vocês? Vocês são da onde? Anderson e André Vocês são da Vila onde? Velha. Vila Velha, Espírito Santo, Vila né? Velha, Espírito Santo. Então tá bom, que bom que vocês gostaram. Nosso canal é Giovanni Braga TV, um canal no YouTube, né? Que bom que vocês gostaram, né? Preservação da memória, do turismo, né? E de toda uma flora, uma fauna, né? Muito bacana. Eu agradeço, compartilhe, se inscreva. Vamos conversar com o Nicolas, tudo bom? Bom dia. Tudo bom, Nicolas? Nosso ótimo. canal é Giovanni Braga TV, você que é um dos... Eu sou um dos guias aqui, Dos né, um guia guias. mais temporário. É o guia de todos os dias é o Reginaldo, que hoje ele tá de folga. Aí eu tô fazendo a condução do pessoal, faço mais um final de semana. Quantas feriados. pessoas elas visitam a gruta? Ah, em média, depende muito da época do ano. A gente recebeu nesse feriado mais ou menos uma média de 100 pessoas por dia. Nossa, bastante Então coisa. fica mais ou menos entre esses números nos feriados mesmo. Durante os dias normais, a gente recebe uma média de 20 a 30 pessoas nos feriados, nos finais de semana. Quem mantém o parque? Então, o parque ele é administrado pela Prefeitura de Castelo. Uhum. Toda essa área aqui foi adaptada e desenvolvida pelo Estado do Espírito Santo, mas quem administra é o município de Castelo. E está muito bem administrado, muito bem limpo, né? Organizado. Aqui já foi uma área que teve menos estruturas, mas há um investimento constante, né, nas estruturas, no local. Existe um projeto de aumentar, de transformar essa área aqui num estacionamento, criar mais coisas para um Você, futuro além de próximo. ser guia, você é biólogo, é professor? Não, eu sou formado em História e História. no momento eu trabalho com escola, trabalho... É professor? Na verdade eu sou secretário escolar no momento. Ah, entendi. Trabalho em secretaria escolar. Entendi. Então tá, ô Nicolas, ele conversou com você, vamos pegar a sua fala aí para ver o que pode acontecer. Obrigado. A história. Não, a gente vai fazer ali, vai aproveitar que tem um grupo, aí vocês a gente já A faz. gente pode subir com você, né? Vamos falar um pouquinho sobre a história. Fala um pouquinho, faz um pouco um recorte da A gente. Gruta do Limoeiro ela é um sítio histórico e arqueológico, que ela é tombada, ou seja, preservada pelo governo do estado desde 1984. E o motivo disso é que entre 79 e 83, o professor Celso Perotto, arqueólogo da UFES na época, ele junto com a população local, eles iniciaram uma série de escavações aqui. Que E acharam um dinossauro. Eles acharam entre 5 a 8, varia dependendo do tamanho das ossadas, mas é mais provável que sejam 8 ossadas humanas. Essas ossadas humanas, elas datavam entre 4.500 a 5.000 anos. E essas ossadas estão onde? Elas foram... Não, na verdade são realmente ossadas. Existe uma grande diferença entre fóssil e ossada. O fóssil ele é só uma marca, indelével de uma parte de um corpo. Não precisa nem ser de um osso, pode ser de uma veia, de uma pena, mas não tem DNA ali. A ossada não, é o osso exato das pessoas que E tá viveram onde aqui. esse material? Elas foram levadas pelo IFAM, o Instituto de Preservação Histórico e Artístico, que tem como uma das suas sedes em Vitória. Então é bem provável que elas estejam preservadas no acervo deles lá. Elas não ficam à mostra para que elas possam ser preservadas. Entendi. Então está guardado em segredo. Isso, né? elas Pra são pesquisa. guardadas para poder Quantas- o tempo e as intempéries não Quantos destruírem. ossadas foram encontradas, mais ou menos, você falou? As informações variam, mas é mais provável que tenham sido 8.
8. Deixa pra gente mostrar com imagem que... Isso, nós temos fotos delas lá, temos Entendi. fotos das escavações, inclusive. Poderia ser a descoberta de um assassinato no futuro? Muito pouco provável, porque todas elas estavam na mesma posição, todas elas estavam sepultadas, ou seja, as pessoas entendi. que enterraram elas foi com intenção. Entendi. Foram pessoas que não simplesmente morreram ali no local, elas foram enterradas mesmo. E o dinossauro é lenda urbana ou existe? É lenda. O que teve aqui foram mamíferos de 40 mil anos atrás. As ossadas foram descobertas no ano passado. Foram descobertas três ossadas. Pode descer, pode atender as pessoas? Não, pode tranquilo. Foram descobertas 3 ossadas. A primeira foi de um toxodonte. O toxodonte ele é mais próximo do rinoceronte atual, mas ele não tem um chifre. Também foi encontrada uma preguiça gigante de até 5 metros. E todos eles com historiadores da UFES. E, não, quem apoiou a primeira escavação foi a Federal da Bahia, que esteve aqui, mas tudo organizado pelo geólogo e o historiador da Prefeitura de Castelo. A mais importante descoberta foi a descoberta do tigre dente de sabre. Ele foi descoberto dentro da gruta e ele era o maior predador da época dele. Então nós podemos acompanhar você, né? Claro, Beleza, pode tem sim. que botar Isso, a gente vai fazer a parte histórica lá, receber o pessoal, pegar os capacetes e as lanternas pra gente poder vamos subir. acompanhar então. Beleza, Show de obrigado. bola. Eu só vou dar uma preparadinha. Tá, tranquilo. Nilson, quer falar mais alguma coisa aí? Olha, eu acho que quem nunca veio, procure vir aqui à Gruta do Limoeiro, em Castelo, porque a história é boa. É resgate de animais pré-históricos e também tem um mistério. Tem um mistério, né? Por que essas pessoas foram enterradas aqui se não era um cemitério? Interrogação. O que tem por trás disso aí? Procure, se pesquisar, não vai Sabe que você encontrar acha que foi muita coisa. assassinato? É preferível investigar. Se Agora o investigar, dinossauro, vai hein? encontrar. É sim, existe sim. Existe sim essa... Embora ele tenha falado que é lenda porque ele é um didático, né? Ele não vai falar, historiador não vai falar que existiu. Mas aí fica para se investigar. Pode ter existido, porque os dinossauros existiram mesmo. Claro. Isso aí, eles existiram mesmo, não é lenda. Agora ele também não pode dizer, existiu. Tá. Aqui, não, mas o negócio existiu, mas existiu aqui na... Então aqui tem o fogãozinho, olha só. Os instrumentos. E o paisagismo muito bem cuidado, ó. Tem aqui uma casinha aqui. Não tem. E lá atrás tem aquela casinha no meio do nada, ó lá. Estamos dando uma volta aqui por trás dessa sala, que é uma sala de pesquisa, é uma sala para receber as pessoas. Aqui tem onde que eles pegam os capacetes e a lanterna para ir visitar. E lá estão as ossadas, olha. Bom, o Espírito Santo é repleto de coisa bonita, né? Tem muita coisa que a gente não conhece. Eu não conhecia essa gruta, minha ignorância não permitia que eu conhecesse. Então, se você não conhece, vale a pena vir aqui, né? Pega o carro, vem aqui. Castelo não é tão longe, a estrada tá ótima, um clima super gostoso. Eu acho que vale a pena você conhecer. Compartilhe e se inscreva. Vamos ali.
Quero mostrar para vocês a vegetação também. Nilson. Se vocês quiserem. Pessoal, quem for entrar, seja entrar ou ir até a frente. Segura que eu vou pegar outro celular caso apague. O pessoal não quer aparecer. Pra gente poder formar o grupo pra gente poder subir. Tá bom? Tudo certo aqui? Todo mundo assinou aqui? Tem alguém que ainda não sabe se vai subir? Acho que é o pessoal da moça ali que passou aqui. Ah, foi lá. Ela não assinou, tem que assinar pra saber. Isso, é bom pra gente ter a gente tem que passar esse controle pra prefeitura. Já tá pago, já tá. Deixa eu só ver ali o pessoal que tá ali. Professor, aproveito para falar as 7 maravilhas de Castelo, onde nós já estivemos. Não, Eu não lembro de todas, não. mas eu tenho. Ó, eu sei daqui, Vamos Corpus Christi, a Fazenda igreja do central, a Centro. Fazenda do Centro, a Nós já igreja fomos. matriz, A igreja- o santuário de Nossa Senhora, que tem lá em Castelo também, e, se eu não me engano, o Parque do Forno Grande. A pista de parapente, de Ela pular não, o bar. eu não sei se ela é considerada uma das 7 maravilhas, mas ela é uma coisa extremamente importante que a gente tem aqui, Fala né? sobre ela, que A tamanho rampa do é? Bar é um local que já aconteceu pelo menos 3 campeonatos mundiais de parapente. Ela é muito conhecida, ela é muito famosa porque ela tem formações de ar muito específicas que ajudam o pessoal a fazer os voos livres, né? Então é um local muito visitado por esportistas radicais aqui Tem em um Castelo. famoso, é o Brown, É isso aí. que já teve por aqui Isso também. aí, o pessoal já esteve por aqui e causava até umas situações meio engraçadas, né? De do nada você tá Fala. andando da cidade e de repente uma pessoa pousar de voo livre no meio da avenida, essas coisas assim. Às vezes acontecia, mas não acontecia tanto quanto a gente achava, não. Mas é um dos lugares mais importantes aqui da cidade, do município de Castelo. Aproveita e fala para eles aqui, ó, para vir a Castelo. Que Não, visitem o nosso município. Nosso município é rico em cultura, rico em história. Um município que é tanto multiétnico, com tanto atrações históricas, atrações culturais, festas. A festa de Corpus Christi, a maior festa de Corpus Christi do Brasil, sem dúvida. E também a nossa natureza, que é muito rica em biodiversidade. Então venham visitar Castelo, nosso município. E as outras festas? A festa, exposição do mármore, do granito. O mármore e granito é mais ali o pessoal de Cachoeira, que a gente tem mais a festa de exposição de Castelo e as diversas festas que vão acontecendo durante o ano, que são pontuais, né? O Carnaval de Castelo, as festas que acontecem aqui mesmo na Gruta, festa do Torresmo, festa do Caldo, festa das Flores. Então, não falta atração na cidade durante o ano Acomodações, todo. tem o Hotel Regina e Tem outros. uma dezena de hotéis, sejam lá no centro ou nas áreas ao redor, agro-hotéis, existe também o agriturismo. Opa, pega um galho ali. Um agriturismo, que é aquele dia de você... Isso, hotéis fazenda, você vai se alimentar daquilo que é produzido no local, tudo produzido aqui na Agora região. qual é o primeiro passo? Vamos botar os O capacetes. primeiro passo a gente vai lá no memorial. No Então, vamos memorial lá, a gente vamos vai lá. ser apresentado as fotos, a história do local Tá aberto pra gente lá? subir. Sim, a gente já vai indo pra lá. Já pode ir? Pode ir indo pra lá. Vamos adiantar aqui. Tem que chamar um pouco. Não, a gente vai pega as fotos, depois eles... Não vai dar pra... Vamos lá? Não dá pra eles Pessoal, aparecerem. vamos lá? Vamos começar? Depois vocês me falam o canal de vocês. São vários canais. Muita informação na cabeça. Aqui tem as... Aqui estão as ossadas que foram achadas, ó. Vamos chegando, pessoal. Depois, se vocês quiserem olhar atrás de cada painel, tem outra foto, tá? São 2 fotos. As fotos de trás evidenciam mais a época da escavação, tá? Tá todo mundo aí? Então, pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Nicolas. Eu vou fazer a condução de vocês aqui hoje. Então, antes da gente subir, eu vou falar um pouco sobre a história da Gruta do Limoeiro. Primeiro, né, porque Gruta do Limoeiro, o nome de Limoeiro desse distrito de Castelo. Muito provável que este nome seja porque no passado os padres não tinham uma igreja para realizar as celebrações, então eles faziam essas celebrações embaixo de limoeiros, então virou um ponto de encontro.
novo das pessoas e deu nome ao local. A Gruta do Limoeiro, ela é um sítio histórico e arqueológico tombado desde 1984. Isso porque, entre 79 e 83, o professor Celso Perota, então professor da Universidade Federal do Espírito Santo, veio junto com a população local realizar uma série de escavações onde eles encontraram artefatos e ossadas humanas. Essa daqui é a ossada mais bem preservada de todas e o que chama a atenção é que elas tinham entre 4.500 a 5.000 anos. Para vocês terem uma ideia, isso foi mais ou menos na mesma época que as pirâmides do Egito começaram a ser construídas. Então é muito antigo. Foram 5 delas encontradas na frente da gruta e 3 do lado de dentro. Esse nível de preservação só é possível porque a frente da gruta é extremamente seca. Eu vou explicar isso para vocês lá na frente, que tem a ver com a composição da rocha. Mas esses daqui não foram os últimos ossadas a serem encontradas, não. Em maio do ano passado, foram encontradas 3 ossadas de animais que existiam aqui há 40.000 anos. O primeiro a ser encontrado foi um toxodonte. O toxodonte é o mais próximo que a gente pode encontrar de uma espécie de rinoceronte, ele não era exatamente da família dos rinocerontes, ele não tinha chifre, por exemplo, e ele se alimentava de grama e pesava entre 2 a 3 toneladas, um bicho muito grande. Também foi encontrada uma preguiça gigante, que variava entre 3 a 5 metros, ela se alimentava das folhas das copas das árvores, e o mais importante a ser encontrado foi o tigre-dente de sabre. O máximo de predador que existiu na época dele, ele tinha mais ou menos o dobro do tamanho de um tigre atual, que já é o maior felino que existe atualmente. Então esse animal provavelmente predou os outros e levou as carcaças para dentro da gruta onde ele habitava. Esses daqui não foram os últimos moradores da gruta, não. A gruta já foi a habitação dos puris coroados. Os puris coroados foram a última etnia indígena a habitar essa região. A gente sabe muito pouco sobre os puris. Infelizmente, os contatos que os puris tiveram com os colonizadores foram inteiramente de conflito. Os relatos, principalmente dos colonizadores que chegaram aqui por volta do começo do século XVIII, indicam que nem mesmo os jesuítas conseguiram travar muito contato com os puris. O nome puri foi dado a eles pelos jesuítas, tinha a ver com expressões em latim para manso ou acanhado. Os jesuítas não podiam estar mais errados. Os puris eram extremamente belicosos e a teoria é que o fim dessa etnia foi exatamente por conflitos, tanto com os portugueses quanto com outros grupos indígenas. Hoje em dia não existe oficialmente ninguém que fale a língua puri. Ela desapareceu completamente. Durante 60 anos, nunca houve uma proteção de fato para a gruta, porque as pessoas entravam lá, elas faziam festas, elas quebravam pedaços, elas faziam pichações, porque elas simplesmente não tinham mais medo de entrar lá. Isso porque muitos anos houveram mitos, lendas, então as pessoas evitavam. Mas com a vinda dos italianos para cá, vai servir de mão de obra com o fim da escravidão, eles começam a reexplorar essa área. E eles levam para lá uma santa, Nossa Senhora de Lourdes. E ela está lá até hoje, desde 1923. Então todo ano existe uma celebração em honra a essa santa aqui, o que torna a Gruta do Limoeiro um local indissociável da cultura aqui dessa região. Show de bola, pessoal! Nosso centro aqui foi construído em 2012 para receber vocês e agora a gente vai pegar os capacetes e lanternas para a gente poder subir. Fiquem tranquilos que a subida é bem rápida, 5 minutinhos a gente está lá, tá bom? Então, vocês vão entrar lá fora? Bom. Então, tem que botar o capacete. Vai deixar que eu vou levar a lanterna de todo mundo. Eu acho que para mim tem que ser maior do que a cabeça. Abre aqui para mim. Pessoal, vocês vão deixar que a lanterna. Deixa que eu vou levando para vocês, pessoal. Então, esses são o máximo que tem de ver, são esses tamanhos mesmo. O problema não é quando eles são pequenos. Ele vai grande e vai. Desculpa, ele pegou. E aí, tá gostando? Muito. Você já conhecia que você é daqui, né? Conheço bastante. Já frequentei muito, até antes de ter o parque. Como que era frequentar antes de ter o parque? Não tinha o guia, né? Essa explicação que a gente teve aqui maravilhosa agora, a gente não tinha. A gente reunia amigos. Eu já cheguei a acampar dentro da gruta, já cheguei a dormir nela. A gente entrava. Não, a gente entrava por conta própria, com lanternas.
dormia dentro dos salões da gruta, às vezes até... Qual é o seu nome mesmo? Leandro. Leandro, daqui de Castelo. Então, você dormia dentro, não tinha medo? Já dormimos dentro várias vezes. Quando podia, né? Quando não tinha... Agora acabou, parque, né? Agora tem que ser guiado. E qual é a sensação de dormir dentro de uma gruta? Cara, é algo muito diferente, né? Você não ouve nada. A profundidade dela. Ah, são vários metros. A gente chegou quando mais novo... A gente só vai só no início, né? Porque deve ter muita coisa que não foi descoberta ainda. Quando mais novo, eu cheguei aí até o quarto salão que ela tem. São locais estreitos que a gente passava, né? Hoje já não pode mais acessar. Vamos lá, vamos lá. Não tem essa capacete aí. Vou pedir para você segurar um pouquinho aqui, mostrando aqui. Mostrando aqui. Eu já fui muito da gruta várias vezes. É porque você tinha um tempo já, então. Deve ter sido lá na década de 90, por aí, pra trás. Ele vinha, galera, entrava, tal, explorava, dormia lá, passava a noite no outro dia. Vamos ver aqui os primeiros habitantes da gruta do Limoeiro, né? Estudos comprovam vestígios da presença humana datados de 4.500 anos atrás, o que torna a gruta uma importante área de estudo sobre a pré-história do Espírito Santo. No passado, ela foi a habitação dos puris coroados, um grupo indígena integrante do tronco linguístico macro-G, que habitava as regiões do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Sudeste de Minas Gerais. O termo puri significa gente tímida e mansa, coroados, porque costumavam raspar o alto da cabeça. É isso, tem muita história. E nós vamos lá, vamos subir a... É muito difícil impedir as pessoas de fazerem. Pessoal, só umas orientações, eu vou abrir o portão aí. Você como auxiliar. Eu vou trancar o portão quando a gente... Mas eu pego a flor e levo. A vegetação é muito intensa, né? Mata nativa. É. Cachorro preto, aquele cachorro ali é um problemaço. Ele apareceu há 3 dias aqui, não dá nem pra chegar perto. Vem, mãe. Bom, vamos gravar só as árvores. É perto lá nós vamos lá depois lá no Por isso que eu não recomendo deixar o carro aqui. Ah, boa ideia, viu? Deixar o carro aqui não é bom porque... Deixar do lado de cá, tranquilo, mas do lado de cá, É. aí já é mais... Chama ele para tomar uma cervejinha. Talvez na época era assim, entendi. Lá já, entendeu? Tô achando que era aqui. Mas leva uma coisa, o papai, tadinho do papai. Bom, tem um estacionamento aqui, ó. Nós já mostramos, vamos mostrar jogando essa placa. Depedrar esse local. Quantas horas até lá, guia? Nossa, nem 5 minutos. Ah, é? É Tá bem pertinho. Tô com água lá. No lugar que nós queremos voltar lá em Santa Cruz, no lugar que nós temos que chegar de carro. Eu fui arrumar Recebe muita escola aqui? Como que é? Sim, as escolas Do têm município? programas, principalmente de fora do município. Elas vêm bastante, a gente recebe até 100 crianças aqui
E aí, no caso, quem recebe eles é o guia que fica aqui durante a semana, o Reginaldo. Entendi. Nós tentamos passar de um barranco na estrada, né? Janeiro agora. São pés de jambo. Nossa, também é muito bom. Vamos ficar um pouco mais atrás, Anilson. Vamos ver o que eles vão comentar. Conversar com mais uma vez com a Anilson. Anilson, você que é mais velho do que o Vento Sul, você já tinha vindo aqui? Já tinha vindo aqui há muito tempo, quando não tinha toda essa estrutura, não tinha guia. Nós viemos com o grupo, e, inclusive parte desse grupo fez exatamente isso que o Nicolas falou que não deve fazer. O quê? Pichação. É um absurdo, né? É, beber lá dentro. Teve uma pessoa que começou a evocar espíritos para que aparecessem, e apareceu. Apareceu quem? Apareceu uma entidade, Jussara da Floresta. E depois vamos parar um pouquinho. Então apareceu Jussara. Jussara da Floresta. E depois como é que tira? Como Jussara. é que desincorpora? Ninguém sabia o que fazer. Isso foi em que ano? Ah, olha, nunca Tá. fale data. Então quer dizer, você veio para atrás. cá e incorporou Jussara dele. É, alguém... E Jussara não queria sair. Jussara, uma índia da tribo Puri que habitou aqui, e a gente não sabia o que... Foi logo mexer com Jussara, né? E você viu que eles não eram nem um pouco simpáticos, né? Não, eles eram... A Jussara era agressiva, ninguém queria saber o que... Normalmente quando um cavalo é incorporado, com a pombagira a gente sabe que é cerveja, cigarro fino e tudo mais. Mas você viu que eles, essa comunidade indígena, agressiva. foi agressiva e foi assassinada toda, né? Sim. Foi exterminada. Tanto que eles Tem botaram história dos puris, né? eles botaram os jesuítas para correr, né? É verdade, porque também os jesuítas vinham aqui tomar a terra deles, É. ainda E mudar fora- a religião deles, e trazer fora- o catolicismo. E fora outras coisas que nós não sabemos, né? É, tem coisas de mistérios que a gente não sabe. Chega aquele monte de homem aqui nas terras, vê aquelas crianças, aquelas mulheres despidas, Sim. provavelmente... Muita coisa aconteceu. Então, eles defenderam a sua honra, vamos dizer Tinha bandido de todos os lados também. O Brasil foi descoberto. Do lado dos índios também, né? O Brasil foi descoberto por bandidos, né? Degradados, pessoas expulsas da cadeia. Essa foi a nossa primeira cultura. Esse rio é maravilhoso, olha. É uma Rio, lagoa. é uma lagoa artificial, provavelmente, né? Ah, não. É uma lagoa natural. Ali já tem uma foto que mostra lá em cima. Faz aqui, ó, registro aqui da entrada da gruta de Moedo. Aqui tem que... Depredação ali. Eu acho que tem que ser mais de cá. Vamos ver mostrar a santa aqui. Pessoal, vamos chegando mais aqui próximo. Só vou pedir pra gente tomar cuidado, ó, existem só alguns poucos lugares que a gente não pode pisar aqui. Vocês estão vendo que tem essas marcas aqui, ó, desta daqui para cá, ó, como se fossem uns recortes no chão. Esses recortes estão aqui para lembrar a gente aonde as ossadas foram retiradas. Então a escavação começa, se vocês voltarem lá embaixo e ver as fotos, vocês vão ver que elas começam ali, vão recortando até lá na frente
que fazem toda essa área. Então esses buracos aqui são os buracos onde foram achados, é isso? Isso, os buraquinhos são os insetos que fazem, mas os grandes é o que a gente faz para poder lembrar. Não é exatamente o buraco, é o que a gente faz para remarcar onde foi. Uma remarcação simbólica. Isso aí, as ossadas estavam entre 1,5 m e 2 de profundidade. O professor Celso, quando veio aqui, não sabia que essas ossadas estavam aqui. Ele fazia ideia de que haviam ossadas na área da gruta, até porque haviam mitos, haviam histórias sobre ossadas que eram encontradas na superfície. Só que quando ele já analisando o solo, imaginou que essa parte da frente, por ser mais sedimentar, pudesse conter algumas ossadas. Como vocês podem observar, o chão é extremamente seco. Nunca chove nessa parte. Por quê? Porque a rocha sedimentar, ela absorve a água. Ela foi construída a partir da areia de rochas mais antigas, como o próprio Forno Grande. E essa rocha, ela só veio a surgir há 500 mil de anos atrás, entre 400 mil a 500 mil de anos atrás. Como? A partir da pressão do mar. O mar cobria toda essa região. E eu posso provar empiricamente isso para vocês. Se vocês chegarem aqui perto, ó, vocês vão ver que nesta parede aqui tem conchas de moluscos que ficaram incrustados na rocha. Isso não foi trazido para cá, eles viviam aqui e isso é o resultado da sedimentação que preservou eles aqui. Além disso, aqui em cima, vocês podem constatar a presença de uma coluna vertebral. Essa coluna vertebral, durante muitos anos, acreditava-se que era um peixe, mas análises mais recentes indicam que é uma espécie de mamífero que viveu aqui na época em que tudo isso aqui era coberto de areia. A água do mar também abriu esse caminho que a gente vai fazer. Então, nisso, ela foi assoreando a rocha, criando camadas de areia, e esses animais viviam escavando dentro dela. Em algum momento, um deles morreu e foi preservado pelo sedimento. Então, todo o caminho que a gente vai fazer, pessoal, foi aberto pela água. Não havia meios das pessoas que viviam aqui no passado remoto abrirem a rocha. A indústria lítica deles, que a gente fala, que é as ferramentas usadas, elas eram de rocha e cerâmica. Então, é impossível com rocha e cerâmica você trabalhar a mesma rocha, ok? Aquela ali é a Santa Nossa Senhora de Lourdes, que eu havia mencionado lá embaixo, que foi trazida para cá em 1923. Esse altar está aqui porque todo ano tem uma missa aqui, próximo do dia 11 de fevereiro, que é o dia dessa santa. Então existe uma celebração aqui e o pessoal também ajuda a cuidar do local, ok? Vamos chegar mais próximo. Pessoal, aqui, ó, nessa parte aqui, a gente tem uma o que não deve fazer é as pessoas fazerem isso aqui, né, Nilson? Olha. Procura, gente, que o Armando Campos da Lourdes, pede para ele vir aqui apagar e deixar... Ô, Armando, por favor, né? Vem aqui apagar. Eu vou pedir para o senhor vir aqui e apagar isso, né? Apagar e pagar. Faz uma doação de 10 mil reais para a preservação da gruta. Em que ano que ele fez isso? 1982. A família da Horto, por gentileza, Bom, Armando... A família não tem nada a ver com isso. O culpado é o tal do Armando. Isso, não tem condições. Pequenos minutos para se quebrar. Então as pessoas vinham aqui, exerciam pressão lateral, que é a fraqueza desse tipo de formação, e simplesmente arrancavam um pedaço para levar para casa. Um crime terrível, mas que na época não era punido porque não havia qualquer tipo de proteção para o local. Então hoje a gente evita de encostar nas estalactites, porque a mera oleosidade da nossa pele já pode prejudicar no acúmulo do sedimento. Show, pessoal! Vamos entregar agora as lanterninhas, todo mundo. Lanterna para todo mundo. O sete está funcionando. Se o celular cair, não acha mais. Por que essa cor verde? Provavelmente é uns fungos e limo que vai crescendo, e aí quando ele morre, ele é absorvido pela própria rocha que é porosa. A outra também escreveu aqui. Lá pra dentro não tem. Então, as pessoas não podem fazer isso, né? Alguém ficou sem? Aqui. Então, pessoal, lanterna. Vai pegando aí. Não, ele tá aqui, vai pegar aí. Lanterna não tem segredo, tá? A gente só evitar os olhos uns dos outros, sempre apontar para o chão, que é onde a gente quer olhar, e
não apontar muito para o teto para não incomodar os possíveis moradores da gruta. Eles são os donos, nós somos os visitantes. Então, enquanto tiver plataforma, pessoal, se mantenham em cima dela para a gente manter o solo protegido, ok? E agora tudo pode acontecer. Vamos entrar na gruta. Será que o Jurema vai voltar de novo, Vânia? Pode ser que acabou com o Jurema, a Índia, pode aparecer. E voltando a falar, quando vocês invocaram o Jurema, ele ficou quanto tempo incorporado com o Jurema? Ninguém conseguia fazer com que a Jurema subisse. Ficou mais de meia hora e por aí. Não queria sair não, né? Não queria sair e tudo mais, mas... Só eu apontar na terra ali, pessoal. Ali em cima, ó, vocês vão observar que existem estalactites no início de processo de formação. Elas são bem pequenininhas, elas ainda têm gotículas passando por elas, e é assim que elas começam. A água vai trazendo, vai evidenciando o calcário e formando pontas de acordo com a gravidade. O que goteja ali no chão também vai formando estalagmites. Então, se a gente pudesse voltar daqui a 1000 anos, a gente ia ver elas se encontrando. Isso parece muito para a gente, para níveis geológicos, é um piscar de olhos. Tem coisas no Espírito Santo que a gente deveria saber. Eu estou me sentindo assim muito responsável em estar aqui com você, o Giovanni Braga TV, o Oleário Portal de Notícias, o Adilson Ferreira TV, o Espírito Santo em Foco, o canal Intensidade, de mostrar coisas. Eu jamais... incrível, né? A gente não conhece, mas vamos acompanhar, vamos acompanhar. Eu apelidei ele carinhosamente de Jeremias. Ela é uma tarântula mágica. De vez em quando ela aparece com eu sei que ele é macho por causa da coloração dela azulada. As penas são marrons e mais ou menos tem o dobro do tamanho do macho. Mas... Olha pro teatro. Olha pro teatro. Por isso que eu aprendi ela de Judite. Tem um foco mais fácil. Pessoal, aqui essa parte aqui era uma parte que até 1 ano e meio atrás a gente descia aqui. Por que não se desce mais? Primeiro que isso aqui foi construído, escavado pela ação humana, ali na década de 70, para ser retiradas 3 das ossadas humanas que estavam no fundo dessa galeria aqui. E a gente não entra aqui mais por um motivo muito especial. Lembra que eu falei das ossadas lá dos animais? Elas foram retiradas nessa região aqui embaixo. Então, como não é informado de propósito e com razão exatamente onde elas foram retiradas, a gente evita de passar no local da escavação para não ocorrer nenhum tipo de acidente. Então, a gente não desce aqui mais por conta das escavações. Mas é por um ótimo motivo. Vamos chegando mais. Vocês podem chegar aqui. É gente que pisou, hein? Olha o buracão. Tiraram um monte de gente que morava aí, ó. Pessoal, é interessante pensar que esse chão aqui, ele é mais alto do que ele já foi há milhares de anos atrás. O sedimento está constantemente descendo do solo e fazendo com que o chão fique mais alto. Então, provavelmente, o dente de sabre, cuja carcaça foi encontrada aqui, ele habitava embaixo aqui, ele habitava dentro da gruta. Isso era a morada dele. E como ele eram esses animais, hoje você sabe que eles não viviam em grupo, ele devia ser o único que vivia aqui, dominava essa região. Aqui em cima, pessoal, a calcita. A calcita é o mineral mais abundante da gruta. Ela é como o esqueleto de toda essa estrutura que a gente está vendo. Se vocês escavarem em todas as direções, uma hora vocês vão encontrar veios de calcita. Todo outro sedimento está alicerçado sobre ela. Ela está aqui há mais de 500 milhões de anos. Ela vem da decomposição do granito. O granito é composto de calcita e dolomita. Mais para frente a gente vai ver estalactites feitas de dolomita. A partir daqui, pessoal, não vai ter mais plataforma. Então, a gente vai ter que se organizar numa fila para aproveitar bem o espaço, ficar sempre de olho no chão para não tropeçar, nem escorregar. Então, eu sei que aqui, ó, esse estreito aqui intimida um pouquinho, mas não se preocupe não, que é só 2 passinhos no estreito que já vai abrir de novo. E cuidado com o amarelo no chão aqui, ó, parte amarela, que ela escorrega um pouquinho, tá bom? Não se preocupe que a gente vai tranquilo e a gente chega lá. Vamos lá! Você chegou a entrar? Bom, tem toda uma rampa, olha só.
Aqui a cena vai mudando, hein? É. Mais emoção. É. Pessoal, vamos chegando para trás para dar espaço para quem está chegando, tá? Vamos chegando perto da parede. Por aqui. Nada aqui, hein, Giovana? Não, eu vou ficar por aqui mesmo. Precisa de uma ajuda aí? Não, precisa não, beleza. Não precisa não, pode ir. Então, me dá que eu levo. Meu filho, segue. Ela já foi toda mapeada? Já, a gruta é completamente explorada pelos espeleólogos. Ela tem mais de 150 metros de extensão, mas, obviamente, a gente não faz todo esse trajeto por questões de segurança e de preservação. Ela tem entrada e saída? Não, ela só entra por aqui. Se ela tiver alguma outra saída, deve ser minúscula, algo que o ser humano nunca conseguiu passar. Entendi. Isso aí. Pessoal, aqui, ó, vamos subir aqui para cima para dar bem espaço para todo mundo. Vocês vão observar que aqui desse lado aqui, ó, podem iluminar aqui para vocês enxergarem melhor. Vocês vão ver essa formação, ela é comumente chamada de cascata. A cascata tem esse nome por causa do formato, porque lembra uma descida de água, e também porque a água em si foi construindo essas estalactites. Essas estalactites aqui são de origem dolomaica, ou seja, elas são feitas também da decomposição do granito, mas de uma parte mais frágil. Por isso que elas são evidentemente diferentes daquelas lá da frente que a gente viu, elas são muito mais brancas. Aqui a gente vê por que as pessoas no passado quebravam as estalactites. Elas viam esses brilhos nas estalactites e acreditavam que isso eram pedras preciosas. Isso é o mineral que tem na água, gente, que a gente bebe todo dia. Só que aqui eles estão aglomerados pela constante sedimentação. Nada mais que isso. Aqui a gente pode ver o teto bem de pertinho também, né? Pode iluminar que não tem ninguém em cima da gente aqui não. Aqui a gente pode ver que ele é todo feito de camadas, como se várias e várias lâminas fossem crescendo. E de fato ele é arenoso. Se vocês passarem por ele, vão sentir que é pura areia. Essa areia, ela está em constante sedimentação, o que significa que o teto está descendo. Isso demora muito tempo. Daqui a 20, 30, talvez 50 mil anos, o teto tocará no chão outra vez. Existe até a teoria de que nós não estamos entrando na primeira gruta. Talvez nós estamos entrando na segunda ou terceira, que em vários momentos da geologia a água veio, abriu caminhos, voltou e abriu caminhos. E isso acontece muito, já que o nosso planeta tem por volta de 6 bilhões de anos. Então é muito tempo. Vamos chegando aqui. Cuidado para não escorregar aqui, hein, pessoal? Podem chegar ali. Com um detalhe, hein? Oi? Eu acho que provavelmente esse é o primeiro trabalho de filmagem aqui. Eu nunca vi. Então, o canal Giovana Braga TV e amigos ligados estão fazendo um trabalho inédito. Alta, não é a toa, né? A gente dá uma subidinha, o que é incomum, porque a água tende, né, a descer. De fato, os relatos dizem que o fundo da gruta é uma vertical completa, ao ponto que a água foi inundando e indo até o fundo. Mas aqui a gente tem algumas coisas muito legais pra gente ver. Se vocês observarem aqui, existe toda uma parede preenchida por essas estalactites dolomaicas. Elas provavelmente são fruto de um fluxo de água intenso que descia dessa parte aqui. Vocês estão vendo como a rocha, ela está toda fraturada? Imaginem como se uma cascata descesse aqui. De fato, dá quase para visualizar a água escorrendo e os caminhos que ela passava, ela ia depositando o sedimento. Mas eu pergunto, se chover hoje, com certeza choveu, a água entra aqui hoje? Então, para a água chegar aqui, tem que se passar alguns dias para ela infiltrar na rocha e chegar. E mesmo assim, ela tende a se espalhar, a seguir os caminhos mais longos para seguir para debaixo da terra. Entendi. E como eu havia dito, em todo lugar vai ter calcita para alicerçar o sedimento. Então a calcita sempre vai estar presente como o esqueleto da gruta que ela é. Os caminhos que vão lá para dentro, pessoal, eles vão ficando cada vez mais estreitos a partir de agora. Um dos caminhos que a gente não faz é aquele ali. Nem eu quero fazer. Né? Porque ele é muito estreito e ele termina a 6 metros de altura do chão. Ele termina perto do teto. É porque aqui a gente está bem alto em relação ao resto. Então, quer dizer, ali um profissional vai se arrastando. Os espeleólogos, quanto mais difícil para eles, melhor é. Eles gostam disso. Você já pensou?
Professor, para depois voltar, né? Isso já é uma coisa que desafia muitas vezes as capacidades. Atrás aqui, pessoal, vocês podem observar que tem uma formação mineral muito única. Ó. Ela foi feita pelo gotejamento. Tudo isso daqui, dessas abalações que vocês estão vendo, elas são chamadas de moendas. Por quê? Porque antropologicamente já se sabe que os grupos nativos que viveram aqui usavam essas formações como ferramentas para moer, para quebrar e para modelar. Então, apesar delas serem naturais, elas tiveram uma função humana. Aquela ali, ó, vocês estão vendo como ela está escura? Esse escuro não é o fogo em si que faz, é o combustível para o fogo. E vocês conseguem imaginar o que dentro de uma gruta pode virar combustível para um fogo? É muito abundante. Fezes de morcego. As fezes do morcego, conhecidas como guano, elas são usadas como fonte de fogo em vários lugares do mundo até hoje. Então é por isso que ficou meio escurecido assim. É interessante a gente pensar na relação dos nativos com o fogo dentro de um local como esse, porque nós temos um conhecimento científico do que é a combustão. Fogo queima oxigênio e cria gás carbônico. Mas os indígenas não tinham conhecimento científico, eles tinham conhecimento tradicional. Então as tradições, os erros e os acertos passados através da linguagem oral indicavam aonde você podia ou não fazer fogo. E eles sabiam que lá para dentro não dava para fazer fogo muito contínuo. Então lá eles andavam na penumbra e na escuridão. E para todo mundo ter um gostinho de como era viver aqui, eu vou pedir para todo mundo apagar todas as luzes. Deixem só a minha. O que a gente vai fazer? Eu vou contar até 3 e a gente vai ficar 10 segundinhos no escuro e no silêncio para sentir como é aqui dentro, ok? Bem tranquilo, pessoal. O maior predador que de Deus somos nós somos o perigo, tá? Ninguém nunca sumiu nessa brincadeira até hoje, então podem ficar bem tranquilos, tá bom? Eu vou contar até 10 e a gente vai desligar de novo. Então vamos lá, escuro em 3, 2, 1. Pode apagar. Tem uma luz ali. Como é que eles fazem para enxergar? Isso aí, pessoal. Muito legal. Como eles faziam para enxergar? Não faziam. Eles não enxergavam. A luz era feita aqui, ainda nessa área, ela devia se espalhar, né, porque é muito escuro, mas lá no fundo mesmo eles deviam ter que lidar com a escuridão. Então ela quer confiar no tato na intuição, na convivência constante. Eu entro aqui, não entro todo dia. E eu já piso sempre no mesmo lugar, abaixo sempre no mesmo lugar, sempre ponho a mão no mesmo lugar. Então, uma pessoa que mora igual na casa da gente, a gente anda no escuro. Ele já sabe onde tem as marcações. Os móveis estão tudo em casa. Exatamente. Pessoal, uma coisa que é importante a gente lembrar é que esse caminho que a gente está fazendo, ele foi domesticado. Se vocês observarem, existem vários locais que indicam que haviam rochas que obstruíam a passagem. Como eu falei lá embaixo, durante muitas décadas as pessoas vinham sem cuidado aqui. E para fazer festas, sim, festas que eram feitas aqui dentro, até mais lá dentro, as pessoas quebravam o caminho para ajudar aqueles que iam vir depois a passar. Então a gente vai observar que o caminho ele é muito mais fácil do que ele era na época dos nativos. Ele era muito mais coberto de rochas pontiagudas que obstruíam o caminho. A partir daqui, pessoal, o caminho vai ficar mais desafiador. Ela acabou ainda não? Não! Então a gente vai fazer aquela recomendação. Se alguém tem algum problema nas costas, problema no joelho, uma claustrofobia muito forte, a gente recomenda repensar. Qual é a questão para quem é claustrofóbico? Não é apertado, é baixo. Mas lateralmente você pode abrir os braços, de tão amplo que é. Mas a gente vai andar por volta de 15 metros abaixado. E quando eu digo abaixado, é abaixado.
Então, é algo que Você vai querer exigir ir? Ah, não vou da querer ir, não. gente. Então, quem quiser voltar, eu vou primeiro com essas pessoas indicar o caminho para retornar e com as outras eu vou continuar. Ok, pessoal? Ninguém é obrigado a seguir, a gente entende a limitação das pessoas. Aonde que é a entrada, professor? Pessoal, quem for voltar, só quem for voltar, vem comigo. Não, mas já bem. Eu só quero pegar um pedacinho, depois eu acho que dá pra voltar sozinho. Você vai? Cuidado aqui na hora de descer, que o sedimento é muito tranquilo. Quem vai voltar? Então entra por aqui, né? Só é aqui, ó. Essa aqui é a entrada para a segunda galeria. Ó, essa aqui é a entrada pra segunda galeria. Daqui a gente anda mais ou menos de 13 a 15 metros abaixado e tem que passar por baixo de uma rocha bem inclinada ali na frente. Então é um caminho que dá certo desafio, mas que também não existe também um grande preparo. É algo que a gente faz, a gente recomenda. Vamos só entrar aqui, só mostrar um pedacinho a gente aqui. só sempre vai pelo meio, tá? Pra você não escorregar. Agora só, vai voltar. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo a minha luz? Aqui, ó. Segue a minha luz. Não tem. Isso. Vocês estão vendo, ó? Bom, eu não vou entrar porque eu não tô afim de ficar andando. Pessoal, alguém mais vai voltar? Não, então vocês. Anil, você vai ficar? Você vai também? Tá, eu vou voltar porque... Voltar é com celular, com carteira. Não, eu entendo, eu entendo. Professor, eu agradeço. Botar... Muito obrigado pela visita, tá? Nossa cara aí, mas voltem sempre. O único dia que o nosso parque não abre é às segundas-feiras. Nós recebemos visita das 9 às 16. Recomendamos que chegue até às 15 para ter um passeio completo e com bastante tempo. Ok, vamos... pergunta aqui. Claro, vamos fazer a pergunta lá fora, para não atrasar. Lá fora tá sem luz, aqui tá sem luz, botar a luz na cara dele. Já teve algum tipo de ritual que foi feito aqui, de uma maneira ou de outra? Muito pouco provável, sabe por quê? Porque o catolicismo sempre teve ligado a esse local, desde o momento. Isso é muito difícil saber, pois as pessoas elas entravam aqui sem nenhum tipo de fiscalização. Então, se elas faziam algo aqui dentro, só elas acabaram fazendo. Rastros disso nós nunca víamos. O que a gente sabe é que as pessoas vinham muito aqui para festejar. Nós vinham aqui para fazer festas, nós traziam luz, traziam um som aqui para dentro. Então, professor, obrigado. Compartilhe, se inscreva. Depois puder passar o telefone para te mandar o link. Claro. Tá bom? Tem o nosso folhetinho lá embaixo também, se vocês quiserem pegar depois. Muito obrigado pela visita e estamos aí para receber quem vier. Os visitantes aí, parabéns, obrigado por conhecer o Espírito Santo. Vem abaixo e bem para não bater as costas nessa laguetinha. É porque por ali a gente tem que descer de costas. Aí aqui é melhor que desce de frente. Nossa, mesmo hoje, ó, eu estou revoltado com essa Ui! Vai devagar, um passo em passo, não precisa pressa. Ai. Bom, gente, muito bom. Eu não vou andar tudo, porque eu tô de bolsinha, celular, o sapato, ele escorrega bastante. É um tênis e ele não é propício para isso. Não tem como. Assim, fica uma silhueta. Alguém quer dar uma entrevista aí pro nosso canal? Lá fora tá bem claro. Alguém quer dar uma entrevista, falar alguma coisa do passeio? Maravilhoso, só que a gente não consegue concluir. Vamos falar com essa senhora turista. Vocês são da onde? De Linhares. Linhares? É. Ficou com medo também de entrar? Não tive medo. Na verdade, eu tive o receio de faltar ar por conta da minha bronquite e eu não tô com a roupa muito adequada, senão eu teria entrado. Qual é o seu nome? Clariana. Você é de Linhares, qual é a sua formação? Você faz o quê? Eu sou advogada. Advogada? Então, quer dizer, você ficou com medo da bronquite? Da bronquite, não do lugar. O lugar é maravilhoso. Uma história fantástica, né? Fantástico.
fantástico. E o guia é muito bom, né? Maravilhoso, ele explica de uma forma estupenda. É. Agora, eu também fiquei com medo, porque eu tô com problema na coluna, tô de bolsa, celular, Sim, e tô acima do sim. peso. Eu falei, vou ficar preso no buraco não, eu acho que daquele não ali. ficaria. Vai ser difícil sair. Mas que bom que a senhora gostou. Adorei. Boa viagem, Posso Palinha. voltar outras vezes e concluir o passeio. Você tá né? de saia, né? Tô de saia, então... É, uma calça jeans, É. A outra senhora quer falar também, não? Não? Fala rapidinho se você gostou. Você teve medo? Só um pouquinho. Tava com medo? Teve medo de entrar na gruta? Qual é o seu nome? Kátia Você é da onde, Cátia? Mendes, interior do Rio. Entendo. Ah, seja bem-vinda. Você já conheceu o Espírito Santo? Já a família do meu esposo mora todo aqui. E ficou aflita também na hora de entrar lá no buraco? Também ficou com medo? Ah, fiquei. Eu também fiquei. Pra não estragar o passeio, eu resolvi retornar. Eu não vou estragar o passeio. Eu pensei da seguinte forma, não vou entrar, daqui a pouco eu fico entalado ali não dentro. É, menina? Não tem como. Tem que chamar o corpo de bombeiro pra me tirar de lá de dentro. Não. Eu não ia dar gostinho pra minha família. Não é? Ficar encarnando, Não vou dar esse gosto. E o pior é que eu tô com problema no joelho. Falei, vou ter que andar de 4 o tempo todo. É melhor não. Mas o passeio é fantástico, né? Sim, sim. O guia é muito o guia bom. É maravilhoso. Nossa, explica os mínimos detalhes. Muito bem preparado. E é isso. Nosso canal é um canal no YouTube. É o Giovanni Braga TV. É um dos canais, mas tem diversos outros canais. E nosso objeto é sempre fazer registro da história do Espírito Santo. Pode deixar. Tá bom? Muito obrigado, tá? Parabéns pra vocês. Qual é o É o Giovanni Braga TV. É, o meu sobrinho já pegou, já depois eu Já vim pegou? aqui, já. Ah, vocês que vieram Leandro, que é do Rio de Janeiro, que é daqui da terra, amigo do prefeito da cidade. Isso. Ó, você quer também? Pega. É Giovanni. Ovana, É. Giovanni. Deixa eu anotar aqui. Isso, Braga. Peraí. É TV, é em cima aqui, ó. Isso. Giovanni. É um dos. Pode se inscrever, por favor, para dar esse apoio. Ai, que legal. É Giovanni. Parabéns. Giovanni Braga TV. Tudo junto, né? Pode ser separado. Vocês são daqui? Tem esse canal, mas tem outros também. Mas esse é o que a gente quer divulgar, porque a gente veio ontem fazer a peça da cidade. Giovanni Braga TV. Isso. Achou? Não, tô salvando aqui depois. Já me inscrevi. Aí compartilha, ficou tão bonito o vídeo. Vocês assistiram ontem o vídeo da cidade, da festa ontem? Não vi. Nós estamos lá em Castelo mesmo, no centro mesmo. Vocês são daqui de Castelo? Eu sou de Vitória. Bacana. Então tá, gente, obrigado. Nós encontramos lá embaixo. Isso. Um abraço. Obrigado, doutora. Obrigado, senhora. Boa viagem pro Rio e pra Linhares. Entregar a lanterna lá. A lanterna tá aí? Pega lá. Deixa com elas ali. Não, tem que pegar lá embaixo, na mão deles lá. Na mão lá embaixo, do pessoal lá embaixo. Porque elas vão ficar com 2 lanternas ali. Depois elas vão entrar. Ficar com 2 coisas na mão. Cadê a sua lanterna? Jurema pegou. Olha só o tamanho dessa palmeira. Não é? Quase não dá pra abraçar, mano. Mas é um passeio fantástico. Eu não quis. Por que você não quis entrar dentro do buraco, Anilson? É porque dá medo. É um momento que dá medo. Por causa dos espíritos que habitam aqui. Principalmente os animais e os índios puris que foram dizimados. Então tem uma carga extremamente preocupante e negativa aqui. Você tem medo de Jurema voltar a tirar satisfação com você? É, vocês que vieram aqui, fizeram uma festa, agora você voltou, você veio aqui, foi o destino que trouxe, você vai ficar aqui. Agora, lamentável é isso aqui, esquerda, olha aí. O quê? O que é? O que é isso aqui? O que é? O que é isso aqui, caramba? Ó, Ah, tá o eucalipto, né? não devia estar aqui, né? Pediu ao prefeito João Paulo Nali. É, mas não tem como, né? É só cortar, gente. Não agrega nada aqui. Tem eucalipto aqui também. É, mas também tem muita vegetação do lado, Sim, olha. mas Eles são Ele poucos. acaba com a vegetação. Mesmo pouco é um estrago. Eu vou falar com ele pessoalmente. Tipo, eu não quis entrar porque eu fiquei com medo de ficar entalado, ou porque eu tô com problema no joelho, me arrastar, me sujar todo, né, de poeira.
E tudo de bolsinha, óculos caros, celular caro. Esse óculos cai lá no meio da gruta, pisa em cima, né? Enfim. Mas eu acho que vale a pena fazer. Eu até que vive aqui, vê se você tenta registrar ali, ó. Eu tenho vontade de deixar tudo lá no carro e voltar. Vamos ver aqui mais alguma coisa. Olha aqui, ó, tem uma comunidadezinha aqui. A gente desce aqui. Será que é uma aldeia? Vamos deixar as lanternas. Qual é o nome do guia mesmo? Nicolai. Ah, mas tá fechado aqui, ó. Dá pra abrir. Aí tem que fechar para ninguém entrar, olha. Então a gente espera o passeio. E nem sair. Oi? Nem sair. É. Vamos aguardar mais um pouco. Vai falando aí, segurando aí. Você vai pontuando aí alguma coisa a mais? É isso aí, minha gente. Visite Castelo, sul do Espírito Santo. Tem duas opções para vir. Você pode sair de Vitória, vir até Domingos Martins, Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante e depois em direção a Castelo. Ou pode vir para Vitória, Guarapari, Iconha, Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul, Cachoeiro de Itapemirim e depois Castelo. Município rico em histórias, em cultura, em preservação. Eu acho que é um dos municípios do Espírito Santo onde a Mata Atlântica está mais preservada. Não tem aqui um histórico de grandes devastações. Além de ser um povo acolhedor, a cidade está muito bem cuidada pelo prefeito que mudou a história daqui, que é o João Paulo Nali. Ele, simplesmente com a sua administração moderna e austera, tirou o ranço da antiga política que tinha aqui, de Paulo Galvão, Piasser, os Nemer, aquela política que empresário mandava na prefeitura. Ele acabou com tudo isso, e por isso teve o primeiro mandato, e o segundo mandato ele foi eleito com quase 80% dos votos. Ganhou do doutor Abílio, que representava a política antiga aqui da cidade de Castelo. E futuro lá vai ele. Dizem que todo prefeito não faz bem uma segunda gestão, quando é reeleito. Mas ele está desmentindo essa mística, essa lenda praticamente, que a administração está muito bem aceita, e nós comprovamos aqui em loco, Saindo da principalmente questão política, na saúde. O que você achou aí do passeio? É você mesmo, é você que vai falando. Eu achei maravilhoso e recomendo que as pessoas vejam aqui, porque o passeio tem tudo, tem história. Tem história, uma história boa. Os índios puris que habitavam aqui, que foram dizimados pelos colonizadores. Tem a história boa dos professores da UFES, por isso que é importante ter os historiadores de um órgão federal de credibilidade como a UFES. Agora, incrível, né? Que não existe vestígios dos puris, né?
Será que quem... Oi, não é só eles não. Tem outras etnias que foram dizimadas. Chucarranãs e outros mais. Agora... Você lembra de índio, você lembra Tupi, Guarani, Tamoio e depois... Mas existiam... Os outros foram dizimados. Então quem nasce em Castelo é descendente de puris? Os originários, né? Porque depois os não seguem porque eles não tiveram contato com os brancos, eles eram... Chegaram a ter, sim. Chegaram a ter. Mas depois os italianos vieram praticamente com a Itália arrasada pela Segunda Guerra. Eles vieram, estavam passando fome por lá, a verdade tem que ser dita. E vieram aqui, colonizaram, principalmente café, e se tornaram ricos. Eles trabalharam muito, mas foram recompensados. Hoje se pode dizer que em Castelo não tem descendente de italiano pobre, na linha da pobreza. Todos eles se deram bem com café. Então, melhor você sair daí que pode aparecer uma cobra, né? E tipo... mas eu tô cansado. Que cansa também. Venha preparado, como digo. É melhor sentar no chão aqui, ó. Não, tá bom aqui. Aí os italianos, eles trabalharam muito e viraram os donos da terra. Chegaram para trabalhar nas fazendas de café, os portugueses de 400 anos, os quatrocentões. Os quatrocentões trabalhavam de maneira arcaica, eles trouxeram uma certa modernidade da Europa e viraram os donos das fazendas. Eles acabaram lá naquele vídeo que nós fizemos no casarão dos escravos, teve uma guerra ali que os puris colocaram os jesuítas para correr. Eles desceram o rio, botaram os vestidões, as saias, botaram tudo dentro da embarcação e desceram o rio e foram chegar lá em Marataízes e aí fundaram Marataízes. Sim, mas depois eles voltaram. Na verdade, os portugueses trouxeram aqui a cruz numa mão e a espada na outra. Então eles dizimaram muito, eles vieram. Os donos da terra, que eram os índios, eles chegaram e mudaram tudo, acabaram com a cultura deles. É como se chegasse agora, fôssemos invadidos pelos Estados Unidos, e tem gente que quer eles aqui. Eles chegaram, muda a língua aí, vai todo mundo falar inglês. Português não vai ser mais aceito. Os nativos não podem mais estudar, não pode exercer cargo público. A colonização. Colonizadores. E aqui no Espírito Santo tem um pouco disso, de pessoas que querem ser colonizados pela cultura carioca. Torce para Vasco, Flamengo, Botafogo, a escola de samba e a Mangueira, a praia Copacabana. E não dá apoio à cultura capixaba, não? Como aqui. Tem gente que prefere visitar lá o Cristo Redentor e não conhece a Gruta do Limoeiro aqui em Castelo. Eu estou impressionado, foi um ótimo passeio, gostei muito de estar aqui. Na verdade não foi um passeio, foi um estudo, né? Uma coisa didática. Foi uma aula, né? E o guia, olha, parabéns aí. Não sei onde eles são ligados, se é a Secretaria de Cultura ou Secretaria de Educação, a dona Lia... Ele é historiador e professor, ele falou. A dona Lia Nali, que é uma mulher dinâmica também. Que é a secretária, né? Trabalhadora, ela deu um toque de modernidade a esse guia. Quer dizer, é um feriadão, normalmente os funcionários públicos vão para outros lugares, mas ele está aqui, em pleno feriadão, atendendo. Imagine quando... E muito bom atendimento, ele é muito preparado, não? É, muito preparado, e você nota que ele já repetiu essas histórias centenas de vezes, mas dá a impressão que ele está explicando pela primeira vez, devido à sua boa vontade para com quem está visitando. Isso me arremete uma vez que eu entrevistei Luiz Gonzaga, aí eu falei, Luiz Gonzaga, você vai cantar Asa Branca? Você deve estar enjoado de cantar Asa Branca. Ele falou, eu vou cantar, e vou cantar como se fosse a primeira vez, porque é ela que me deu tudo. Então é isso aí. Você que trabalha com órgão público, faça como o Nicolas fez aqui. Atende todo mundo. Muito bem preparado, né? Tenho vontade de voltar aqui outras vezes. Sim. Buscar outras pessoas e tudo mais. Ele é muito bom. Sem dúvida. E agora que horas são aí, hein? Já vai dar 13 horas. E estão demorando. Será que aconteceu alguma coisa, hein? Não, mas
normal, porque tem que passar numa área que tem que passar semi-agachado, que é outra área. O vídeo já explicou isso aí. Aí demora mesmo um pouco. Será que vai voltar todo mundo ou vai sobrar alguém? Alguém vai ficar perdido por lá, hein? Se a entidade não levar a metade ali, a Não é... entidade que apareceu... Jurema, né? Mas voltando a falar, tenta fazer uma retrospectiva desse momento que você subiu, vocês invadiram, na época não era parque. Não era parque. Não era nada. Tudo desestruturado. Nós soubemos dessa gruta, viemos aqui... Em quantos? Aproximadamente umas 12 pessoas. Alguém que eu conheço? Não. Tem pessoas que já se foram. Quem já morreu? Que já foram, não vamos citar nomes. Um grupo que veio aqui, alguns de moto, outros não tinha topígrafo nessa época de Kombi. Aí veio aqui, tinha muito rock and roll, pessoas... Era uma festa. Cantando, era uma festa, era um luau. E houve desrespeito a tudo que está aqui. E de repente... Ele começou a fazer um ritual, o que ele começou a fazer? Começou muitos abusos e tudo mais. Muita cachaça e outras cositas. Droga? Sexo também. Naquele tempo não tinha droga, né, cara? Droga era coisa pequena. Mas sexo e orgias e tudo mais. Os índios, por isso, naturalmente, se sentiram desrespeitados com tudo aquilo dentro de uma gruta que eles habitaram aqui, que eram os donos da terra. Aí uma moça incorporou... Mas como que ela foi? Você lembra? Ela estava falando o quê? Ela estava falando normal, estava cantando uma música, um rock and roll, Have You Ever Sing Rain? E de repente começou a tremer e tudo mais, todo mundo preocupado. Não é cachaça, não? Não, ela falava em línguas puris, que ninguém entendia e tudo mais, começou a tremer e teve gente que saiu correndo com medo e achou que... E agora, como é que nós vamos explicar a morte dessa menina aqui? E depois, com muito custo, a entidade começou a falar de uma maneira que a gente entendesse que ela era uma índia da raça Puri, que foi estuprada pelos portugueses que invadiram aqui, tomaram tudo, e que o espírito dela estava vagando por aqui, que ela queria uma maneira de ter paz, e que ela não perdoava os invasores que chegaram até aqui. Aí eu mesmo perguntei, o que você quer para subir? O que você quer para deixar? Quero dinheiro. O seu cavalo aqui, cavalo, para quem não sabe, é a pessoa que é incorporada, que ela já está cansada, já está machucada, já estava sangrando, que se jogava contra as pedras. Ela fazia isso? Sim, a entidade fazia com que o cavalo, a moça de então, fizesse isso. Aí ela falou que queria orações, queria rezas, mas em Puri. Como é que se reza em Puri? Eu não sei rezar nem... Aí minha filha, danou. Eu acho que você vai ficar aqui pro resto da vida, querida. Você não vai subir nunca mais, meu amor. Eu mal sei um Ave Maria, um Pai Nosso. Ih, minha filha, você vai ficar aqui durante um bom tempo, querida. Aí a gente conseguiu, que a gente não sabia, e a entidade percebeu. Não tinha um dicionário? Não tinha nada disso. Não existe nada. Alguém sabe alguma coisa dos puris? Alguém sabe dos puris? Não sabe. A gente mal sabe alguma coisa sobre Tupi e Guarani e Tamoios, e mais nada. E como que saiu do cavalo? Ela sentiu que já não dava mais, que não tinha mais comunicação. Nós se comprometemos a achar alguém, algum cacique, algum descendente lá em... Aqueles lá de Aracruz que você conhece. Se você conhece muito. Se você conhece tão bem. Aí você já sabe que a situação já ficou mais difícil. Que elas queriam cobrar quanto?
Eles queriam cobrar para vir. Para ver lá. Nos comprometemos, aí pronto, subiu. Vamos lá, acabou. É isso. Vamos só mostrar aqui a paisagem aqui. 3h15 é o último horário que a gente sobe. Depois disso não subo mais, porque senão não dá tempo de fazer o passeio inteiro e voltar antes de 4 horas. 4 horas a gente tem que estar aqui embaixo. E aí, gostaram do passeio? Quer falar aí se gostou ou não? Pessoal, só cuidado. Quer falar não? O portão vai vir pra trás, tá? Quer falar se gostou ou não do passeio? Quer falar, moço? Gente, não? Vocês não gostaram? É, muito bom. Beleza, obrigado. Geração TikTok não gosta de crânio, né? Não, eu não sou bom. Mirante que dá pra ver o Praia da Feira. Mas eu acho que mais lá pra Cachoeira. Professor, a lanterna. Aí eu vou pegar aí. Ó, obrigado, parabéns aí pelo trabalho. Agradece aí a visita, a divulgação. Ah, sim. Vou falar com vocês. O que carece mais aqui pra gente é a divulgação. Nós vamos precisar que você divulgue pro pessoal da escola. Vamos divulgar. Porque é um trabalho muito bom. Vamos divulgar. Vou pegar o vídeo de vocês, vou compartilhar com todo mundo. Pega o telefone do professor Nilson aqui em particular. Pode passar para ele, professor? É isso, gente. Compartilhe e se inscreva. Meu nome é Giovanni Braga, diretamente aqui de Castelo. Bom, impressionado aqui com a beleza do lugar e com esse passeio sensacional, né? Uma aula ao ar livre, né? É isso. Compartilhe, se inscreva. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais ver. Obrigado. A preguiça gigante chegava a 5 metros, ela ficava muito de extensão. Eu vi uma preguiça lá no... Eu moro também perto da Mata Atlântica, eu moro em sítio. Nós vimos assim, linda. Só que a nossa era toda parecida, toda dourada. 99 84 61 03. Pode mandar lá no WhatsApp. Nicolas Calimã. Esse é o telefone, né, professor? O nosso Instagram também. Ah, o Instagram. Nosso Instagram ali, o que tem, é esse que tem, se vocês procurarem lá, tem até um vídeo meu lá que o rapaz gravou. Porque entendi. Tem uma foto mais antigo, sabe como é que é? Esse é o seu telefone particular, você passou para ele? Isso aí. O telefone da gruta, se vocês quiserem, tem ali o nosso papelzinho ali. Vou pegar o papelzinho ali, beleza. Aquele papelzinho, não só o telefone da gruta, como de outros lugares da região. Aquele mapa que vocês estão vendo ali, ó, o papelzinho azul tem esse mapa também. Beleza. Pessoal, obrigado. Pode ficar à vontade, está com os banheiros ali, os banheiros. Muito obrigado. Bom, esses são os telefones. Aqui tem a Gruta do Limoeiro aqui, ó, mais informações. Compartilhar bastante, porque o que a gente precisa aqui é divulgação. Obrigado. Valeu, pessoal. Boa viagem, hein? Pessoal, é isso. Muito obrigado, pessoal. Beleza, até mais ver. Vou chegar agora, mas eu tô desde manhã, eu preciso dar uma paradinha para almoçar, beleza? Vamos terminar o almoço, eu atendo quem chegou aqui depois, beleza? Pessoal, muito obrigado. Vamos beber uma água, Nilson, ali? Tem o restaurante fecha cedo lá. É isso, minha gente. Compartilhe, se inscreva. Até mais ver. Obrigado.